Mantos Celestes, a história das camisas do Cruzeiro. Episódio 1. O começo de tudo, 1921. A jornada pelos mantos do Cruzeiro. Seja bem-vindo ao primeiro episódio de Mantos Celestes, a história das camisas do Cruzeiro. Aqui, a gente não está só falando de tecido costurado com um escudo no peito. A gente está falando de identidade, tradição e muita história. Neste documentário especial, vamos viajar no tempo e conhecer cada camisa que o maior de Minas vestiu ao longo dos anos. Dos uniformes clássicos aos mais polêmicos, cada manto tem uma história. E hoje, a gente volta para o começo de tudo, 1921. E olha que o mundo era bem diferente, viu? Nada de redes sociais, chuteira colorida ou jogador com penteado de salão. Era tudo raiz, na raça e na poeira dos campos de terra. Como era a primeira camisa do Cruzeiro? Como era Belo Horizonte naquela época? Prepara a máquina do tempo porque essa viagem vai ser histórica. O mundo em 1921. Um período de mudanças. Para entender a primeira camisa do Cruzeiro, primeiro a gente precisa entender o mundo de 1921. Spoiler, não era nada fácil viver nessa época. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado fazia poucos anos, mas o estrago que ela deixou foi gigantesco, principalmente na Itália, que viu sua economia afundar mais rápido do que time rebaixado. Com o desemprego batendo na porta e a comida valendo ouro, milhares de italianos decidiram tentar a sorte em um lugar novo. E o Brasil abriu as portas para essa galera. Agora, olha a ironia. Enquanto os italianos chegavam aqui fugindo do caos, no Brasil, a gente estava preocupado com um problema ainda maior. Como escutar futebol sem rádio e sem TV? Isso mesmo. Em 1921, o rádio ainda nem tinha sido inventado no Brasil. O povo ficava sabendo dos resultados só no dia seguinte, pelo jornal, ou no grito do vizinho mais exaltado. E na política? Essa estava tão confusa quanto hoje. O presidente da época era Epitácio Pessoa, um cara que estava ali tentando organizar o Brasil enquanto o país ainda vivia na famosa política do café com leite. A economia girava em torno do café, a industrialização estava só engatinhando e a política, bem, continua a mesma bagunça até hoje, né? Belo Horizonte, em 1921. Uma capital. Ainda no começo. Agora, voltando para nossa querida Belo Horizonte, a cidade estava longe de ser essa metrópole que conhecemos hoje. Nada de engarrafamento na Cristiano Machado, nada de Mineirão lotado. Na real, BH parecia mais uma cidade do interior do que uma capital de verdade. Fundada em 1897, com a promessa de ser moderna e organizada, BH estava crescendo devagar, mas já começava a receber um fluxo intenso de imigrantes, principalmente italianos, que trouxeram consigo uma paixão que mudaria o futebol mineiro para sempre. Os italianos e o futebol no Brasil. Se tem uma coisa que italiano leva a sério, além de boa comida e falar alto, é futebol. No início do século, muitos times começaram a surgir no Brasil graças aos imigrantes italianos. E em Belo Horizonte não foi diferente. A primeira camisa do Palestra Itália. E como era o primeiro uniforme desse time lendário? A camisa do Palestra Itália em 1921 era predominantemente verde, de manga longa, com detalhes vermelhos nas mangas e o símbolo do Palestra Itália em formato de losango no peito. O shorts era branco e o meião vermelho, formando um conjunto que remetia diretamente às cores da Itália. Esse uniforme representava a forte ligação do clube com suas raízes italianas e marcou o início da trajetória gloriosa do que viria a se tornar o Cruzeiro Esporte Clube. O estádio do Palestra Itália no Barro Preto. Agora, falando de onde tudo começou,
o Palestra Itália precisava de um lugar para mandar seus jogos. E foi no bairro Barro Preto que surgiu o primeiro estádio do clube, onde hoje fica a sede do Cruzeiro. O estádio foi palco de momentos históricos e serviu de casa para o time até a construção do Mineirão. Imagine só, arquibancadas modestas, um campo de terra batida e torcedores apaixonados vibrando a cada jogada. Foi nesse cenário que o Cruzeiro deu seus primeiros passos rumo à grandeza. Compartilhe e siga nossas redes tanto no YouTube, Instagram e TikTok. @A Toca do Raposão.